Olá, meu irmão, minha irmã. O programa Voz da Igreja está começando mais uma vez. Paz a você, a sua casa, a sua família, ao seu ambiente. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco do nosso programa Voz da Igreja. Estamos começando um ano litúrgico novo. Vamos meditar o texto da liturgia do Evangelho deste domingo, o primeiro domingo do Advento, um novo tempo litúrgico, um novo ano litúrgico. Começamos então o nosso caminho para o Natal e vamos beber da fonte bendita da Palavra de Deus contida nas Sagradas Escrituras. E nesse domingo, o primeiro do Advento, vamos ler o texto de Lucas. Lucas, capítulo 21, versículos de 25 a 28 e 34 ao 36. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, pode tomá-la e vamos partilhar, vamos ler juntos este texto que nos põe na dinâmica do tempo do Advento. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, apavoradas, com o bramido do mar e das ondas. As pessoas desmaiarão de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as potências celestes serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, reerguei-vos e levantai a cabeça, porque está próxima a vossa libertação. Cuidado, para que em vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois cairá como uma armadilha sobre todos os que habitam a face de toda a terra. Ficai, porém, de sobreaviso e orai a todo momento, a fim de conseguirdes escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Meu irmão, minha irmã, com a igreja no seu dinamismo, na sua liturgia sempre catequética, mais uma vez, então, avançamos no tempo, não só no tempo cronológico, avançamos e chegamos ao final do mês de novembro, caminhando para o final do ano, mas também avançamos no tempo kairótico, isto é, no tempo intenso, no tempo de Deus, no qual somos chamados a manter a vigilância, a oração e o olhar na direção de Deus. Advento, portanto, nos convida a isto. E a temática da primeira parte do Advento nos coloca exatamente dentro da mesma temática das últimas semanas do tempo litúrgico. A temática do fim, a temática do que está para acontecer. Aquilo que nos aguarda na memória da fé que nós cultivamos a partir de Jesus, aquilo que nos aguarda no futuro, um futuro feliz, de plenitude e consumação que haveremos de viver com Ele. O prefácio da missa do Advento deste domingo nos ajuda a penetrar então exatamente o dinamismo do Advento nesta sua primeira parte. Lá rezaremos: revestido da nossa fragilidade, Jesus veio a primeira vez para realizar o seu
plano de amor, o plano de amor do Pai, e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Cristo virá uma segunda vez para nos conceder em plenitude os bens que ele prometeu. Portanto, o advento nos põe nesta dinâmica bonita de um horizonte que termina em Deus. E é isso que nós então vamos percebendo nesse texto de Lucas que ouvimos e que agora partilhamos, meditando as palavras de Jesus. Estamos no capítulo 21, exatamente antes, imediatamente antes dos textos que já nos colocam no contexto da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Neste capítulo 21, nos encontramos então, digamos, com o discurso de Jesus sobre o fim. Ele vai falar a partir da imagem da destruição do templo, falar dos tempos da tribulação, falar da destruição de Jerusalém, que quando o evangelho de Lucas foi escrito, essa destruição do templo já estava realizada, foi ali por volta do ano, um pouco antes do ano 70. Portanto, estamos aqui diante de uma situação em que Jesus, falando da destruição do templo, evento de fato acontecido no tempo do evangelista e do seu evangelho, aqui Jesus então nos faz pensar acerca do fim, o fim de todas as coisas. E nesse texto está bem colocada, digamos assim, a linguagem própria chamada apocalíptica para tratar deste assunto, desta matéria. É uma linguagem que nos permite concluir acerca do novo que vai brotar por decisão de Deus. O texto começa: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, apavoradas, com o barulho do mar e das ondas. As pessoas vão desmaiar de medo. As potências serão abaladas. As potências do céu serão abaladas. É preciso, então, que passe o velho, que passe o que existe até ali, a fim de que irrompa o novo. E é isso que está no versículo 27. Então, verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. É o tempo, portanto, da volta do Senhor Jesus. E essa volta vai estabelecer o fim do tempo passado, do tempo antigo, do tempo da história, do tempo cronológico. E aí entramos na plenitude de Deus. O Filho do Homem, com grande poder e glória, então estabelece a plenitude, a consumação de todas as coisas, a consumação da história. O versículo 28 é um convite. Quando essas coisas começarem a acontecer, reerguei-vos e levantai a cabeça, porque está próxima a vossa libertação. Esse dia para nós é um dia bendito, é um dia de glória, é um dia de libertação. O Senhor Jesus volta para nos levar com Ele. Portanto, reerguer a cabeça, levantar, ir na direção daquele que nós esperamos. E o convite da parte final do texto é exatamente o convite à vigilância orante. Cuidado com os excessos, a embriaguez, as preocupações da vida, para que esse dia não caia de repente sobre vós. É preciso, portanto, que estejamos preparados. O advento é para isto, é um tempo de preparação. Preparação do coração, preparação da vida, preparação da história. Os tempos finais já começaram, quando Jesus, portanto, sendo anunciado e gerado no seio da Virgem Maria, toca a nossa história. Ali começam os tempos finais e estamos caminhando para a plenitude destes tempos. E é por isso que é necessário ficar de sobreaviso,
orar o tempo todo, a fim de conseguirdes escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Esse é o convite do Advento. Essa primeira parte do Advento, então, nos põe diante da volta do Senhor Jesus, nos convida ao cuidado, à vigilância, à oração, à conversão do coração, nos põe diante desta consumação que vai acontecer. A história humana não vai em qualquer direção, vai na direção de Deus, vai na direção da plenitude. Não estamos indo para o aniquilamento, não estamos indo para a destruição total, não estamos indo para o nada, estamos indo para a plenitude de Deus. É isto que nós, de fato, alimentamos no caminho da fé. Esta é a teologia da história. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a começar bem o seu caminho do Advento. É hora de avaliar a nossa vida, a nossa história, o que fizemos de nós até aqui. É hora de olhar para frente, sabedores do que nos aguarda no futuro, do para onde estamos indo, seja pela volta de Jesus ou pela nossa morte. Mas o importante é não perder de vista o horizonte. Estamos indo para a plenitude do reinado do Filho do Homem, que já tocou a nossa história e a marcou definitivamente para a plenitude. Aguardamos a sua segunda vinda, onde receberemos plenamente os bens que ele prometeu. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, neste tempo avançamos para o final do ano. O final do ano para nós, na igreja, na liturgia da igreja, é tempo de celebrar o primeiro mistério do nosso caminho de fé. O mistério de um Deus que se faz homem, da palavra que se faz carne, de uma virgem que fica grávida pela ação do Espírito Santo. Estamos começando o nosso caminho para o Natal neste domingo, o último domingo do mês de novembro, primeiro domingo do Advento. É preciso então que a gente entre na dinâmica deste tempo. A liturgia não é apenas sucessão de cores ou de leituras ou simplesmente de discursos. A liturgia precisa ser também para nós uma escola de conversão, de aprendizado, de discipulado, de missão. Advento é tempo de muitas coisas. E vamos então brevemente lembrar algumas coisas importantes que nós precisamos começar a organizar e a viver a partir deste primeiro domingo do Advento. Uma primeira coisa importante, se você pode fazer, é começar a montar o seu presépio. E aqui não se trata simplesmente de ter aí no cantinho da sua sala uma bela, uma singela representação do Natal do Senhor Jesus. Mas se trata de, tendo montado o seu presépio, ou já
todo de uma vez, ou pouco a pouco ao longo do caminho do advento, mas tendo montado o seu presépio, é preciso contemplá-lo. É preciso colocar os olhos sobre aquele menino, sobre aqueles personagens, sobre aquela natureza, sobre aquele lugar social, sobre o panorama que está por trás daquele mistério. Montar o presépio e contemplar o presépio. Muitos santos gostavam de fazer isto, porque ali, contemplando o presépio, também aprendiam e se dispunham a avançar na virtude da humildade, da pobreza, da simplicidade de vida, da confiança em Deus. Então é hora, meu irmão, minha irmã, se você não fez isso ainda, é hora de começar a montar o seu presépio, ou de montá-lo por inteiro já aqui no caminho inicial do nosso tempo do advento. Contemplar tudo, não deixar que nada passe sem o seu olhar contemplativo e orante. Tudo no presépio fala. Todos os personagens no presépio têm alguma coisa a nos ensinar. O próprio cenário natural daquele evento é para nós importante, sobretudo levando em conta o nosso descuido com a natureza. Esta é a primeira coisa importante. E você, papai, mamãe, que vai montar o seu presépio para que também os seus filhos possam ver esse mistério, coloque também os seus meninos e meninas nesse processo de montagem. Permitam também que eles pouco a pouco vão pegando e percebendo que personagem é este, por que ele está aqui, o que ele fez. Isso tudo já é catequético. A montagem do presépio pode ser e deve ser uma bela experiência de catequese. Faça isso. Você vai perceber que na escola do presépio aprendemos muitas coisas com todos os que estão ali. Maria, José, os magos, os pastores, a natureza, o anjo, os animais e, sobretudo, aprendemos do menino que, deitado na manjedoura, é a expressão do esplendor e da majestade de Deus ali visível numa criança. Uma criança que para nós é Deus conosco, é Emmanuel, é Deus que salva, é Jesus, o Filho da Virgem Santíssima. Esta é uma primeira coisa importante nesse caminho do advento. Mas há também uma segunda coisa importante, e ela não pode ficar esquecida, que é a novena de Natal. Meu irmão, minha irmã, novena de Natal é algo muito importante. Depois da Eucaristia que celebramos todos os dias nesse caminho, a novena de Natal é uma experiência que não pode ficar sem ser vivida. Aí só com os seus, se for o caso, ou já nessa perspectiva de abertura que, graças a Deus, vamos percebendo, ainda com o cuidado, mas uma abertura que se mostra maior, quem sabe já com outras famílias aí da sua rua, do seu prédio, da sua redondeza. É importante retomarmos a novena de Natal. A partir dos textos bíblicos que apontam para o Messias, fazendo leitura orante desses textos, vamos então mais uma vez meditar o mistério de Deus que toma a nossa carne. Novena de Natal é um empenho bonito que nos ajuda a conhecer Deus, a penetrar o mistério de Deus, a penetrar o mistério da encarnação, a aprender deste menino, sua mãe, seu pai José, em cujo ano ainda estamos. É importante que você não dispense a novena de Natal. Ela pode ser feita aí na sua casa, quem sabe no seu ambiente de trabalho, quem sabe onde você se encontra com seus amigos e haja ali um tempo, um lugar apropriado para isto. Em meia hora, 40 minutos, vocês podem perfeitamente, a partir dos textos que preparamos, vocês podem também viver a dinâmica do Natal, entrar na dinâmica da conversão do coração. E a terceira coisa, e ela é importante, e
Aqui já fazemos um gancho da segunda para a terceira atividade importante no Advento, é a nossa avaliação de vida. O Advento, na sua primeira parte, como lembrei no primeiro bloco, nos faz pensar acerca da volta de Jesus. A volta dele, o fim da história, o fim da nossa presença no mundo. É preciso então que nos perguntemos sempre se estamos na direção certa, no caminho certo, diante do horizonte certo. Advento também é tempo de preparação do coração. O roxo que marca a nossa liturgia quer ser também um convite à penitência e à conversão. Precisamos nos preparar para o Senhor Jesus que vai voltar. Precisamos ficar de pé, como lembrou o texto de Lucas. Precisamos estar de pé quando ele chegar, erguendo-nos do nosso chão, dos nossos pecados, levantando a cabeça como quem quer vê-lo e recebê-lo. Isso se faz pela via da conversão. Conversão irrigada de oração, de vigilância e, sobretudo, de um olhar sempre reverente e orante sobre os textos da palavra de Deus que nos remetem ao Messias, ao seu reino, à sua verdade, ao seu tempo. Por isso também, ao longo desse caminho do Advento, vamos nos exercitando pouco a pouco na avaliação da nossa própria vida, da nossa própria história. Advento é para isso. Nesse nosso caminho para o Natal, nós teremos então 4 semanas, 4 domingos, chamados Domingos do Advento. O terceiro domingo do Advento, vivido como Domingo da Alegria, é celebrado também como um domingo róseo na liturgia, exatamente pela proximidade do Natal do Senhor. Serão, portanto, 4 semanas, semanas regadas de contemplação do presépio, semanas regadas de conversão do coração, a partir da leitura orante dos textos bíblicos em perspectiva comunitária, familiar, e aqui estamos na novena de Natal. É importante então que nós não deixemos passar este tempo bendito. A pandemia nos colocou até aqui em situação de afastamento, de isolamento, cada um na sua casa, cada um no seu quadrado. Agora é hora de a gente ampliar os horizontes. É hora de começar de novo. Como lembrou uma palavra do Evangelho de Lucas no primeiro bloco, é hora de nos reerguer da situação a que a pandemia nos levou. Agora é hora de nos reerguer para, aprendendo de novo da fé, aprendendo de novo de Deus, retomar o nosso caminho, a nossa história, tentando exatamente libertar-nos daquilo que nos escraviza, daquilo que estraga o mundo, daquilo que estraga as relações, daquilo que nos põe uns contra os outros, daquilo que significa um permanecer no erro e avançar na direção de uma conversão real, profunda, verdadeira, que dê sentido novo, horizonte novo à nossa vida pessoal, familiar, social, eclesial, terrena. A fé precisa tocar todo o nosso ambiente de vida e de convivência. Então, vamos juntos nesse caminho. É hora também de você, e vamos trazer isso no próximo programa, é hora também de você ir sinalizando o caminho para o Natal através da coroa do Advento. Então vamos nos preparando. Não podemos perder tempo, porque a nossa conversão é urgente, o Senhor Jesus vai voltar, e esse tempo novo e bom nos põe nesse caminho de conversão do coração, recomeçando sempre e recomeçando tudo a partir de Cristo, que se faz criança em cada ano litúrgico para nos ensinar que é possível e necessário começar sempre de novo, no coração deste tempo.
Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja, no caminho da igreja há muitas coisas belas, positivas, fecundas. Uma delas estamos vivendo nesta semana. Do último domingo até este domingo, o primeiro do Advento, aconteceu a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Eu mesmo fiz parte desta Assembleia Eclesial virtualmente. É, digamos, um organismo novo. É a primeira Assembleia que se realiza a partir da nossa igreja aqui na América Latina e do Caribe, para repensar o caminho. A partir e depois de Aparecida, que foi lá em 2007, que gerou um documento de Aparecida, nós agora, sem fazer uma segunda conferência naquele formato, entramos num dinamismo novo que o Papa chamou de Assembleia Eclesial. Nessa Assembleia participamos muitos irmãos e irmãs de toda a América Latina, leigos, leigas, consagrados, ministros ordenados, diáconos, sacerdotes e bispos. Foi um tempo fecundo de partilha do nosso caminho, da nossa fé, da nossa missão. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que talvez tenha acompanhado essa semana nas mídias católicas, a rezar para que este encontro em nível latino-americano possa gerar frutos de missão, frutos de compromisso com a vida, frutos de sinodalidade, onde as muitas vozes, os muitos corações, as muitas mãos possam interferir no caminho da missão, de anunciar Jesus, de anunciar o Evangelho, de anunciar o Reino nessas nossas terras. É importante não perdermos de vista este elemento bonito que se agrega à tradição da nossa igreja, que quer viver também e sempre esta sinodalidade, onde numa grande mesa, como foi esta Assembleia, os irmãos possam falar como sujeitos diferentes dentro da mesma igreja e portadores, cada sujeito da mesma missão, a partir do estado de vida e da vocação de cada um. Reze então para que esta Assembleia Eclesial, que termina neste primeiro domingo do Advento, o último domingo de novembro, possa gerar frutos de novo empenho, novo recomeço, novo vigor, para que nas nossas terras latino-americanas e caribenhas, Jesus continue sendo o Senhor, anunciado com alegria, o seu Evangelho seja a nossa verdade,
o seu reino seja o nosso projeto de vida pessoal, social e planetário. É importante que nós não percamos de vista que no caminho de Jesus vamos construindo a nossa esperança de cada dia até que Ele volte. Na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.